Nesse vídeo eu falo sobre o eclipse do dia 21, então se você quiser saber como esse eclipse solar no signo de Câncer vai influenciar a sua vida, assiste esse vídeo até o final. Bom pessoal, todo eclipse ele chama para um redirecionamento. O eclipse solar é um eclipse que acontece sempre na lua nova, quando a lua entra na frente do sol. Então ele acontece sempre no mesmo ponto do zodíaco, no mesmo grau do mesmo signo. Esse eclipse acontece ao 0 graus do signo de Câncer. Câncer é um signo que nos conecta a todos os processos emocionais, afetivos, sentimentais. Ele tem uma relação, uma conexão com o nosso passado, com todas aquelas experiências vividas no passado e que nos constituem. Frente a isso, ele tem uma relação muito profunda e íntima com a ancestralidade, com a nossa família. Então, os assuntos de nível familiar, os assuntos que de origem sistêmica estão muito aparentes nesse momento. É uma fase bem oportuna para que todos nós possamos perceber quais são os vínculos e os nós sistêmicos familiares que nos impedem de viver aquilo que a gente deseja e anseia. Quais são esses nós e esses vínculos familiares que fazem com que muitas vezes as nossas escolhas e as nossas decisões se permeiem mais a uma necessidade de pertencimento ao sistema do que a uma motivação genuína do ser? Esse é um momento bem interessante para a gente prestar atenção nessas questões e cortar esses cordões umbilicais, reconhecendo o lugar de necessidade pertencimento dentro desse sistema, honrando essa ancestralidade, mas assumindo a própria vida. Dissolvendo toda a tendência à codependência e dependência para com esse núcleo familiar. Ou seja, que a gente possa realmente se individualizar na nossa essência, honrando essa ancestralidade e tomando essa vida para fazer com ela o melhor que a gente puder. No momento de eclipse, todas essas informações e influências emocionais, sentimentais do nosso passado vêm à consciência com muita força, muita intensidade. E assim como uma lua nova, que é um aspecto astrológico que chama para uma internalização, uma introspecção, o eclipse também é assim. E ele intensifica um pouco mais essas questões. Ou seja, é um período importante para que você possa fazer essas reavaliações, para que você possa se observar e entender o momento e o lugar onde você se encontra, para que a partir desse reconhecimento você possa tomar escolhas e decidir a partir dessas informações preciosas que chegam e que talvez você não tinha tomado consciência antes. Todo eclipse, pessoal, ele já começa a ser sentido umas 2 semanas antes do acontecimento efetivo do eclipse. Isso é para todo mundo, tá, pessoal? Não só para os cancerianos, não somente para as pessoas que tenham aí influência nesse signo, mas para todas as pessoas. Então a gente já começa a sentir o impacto de influência desse eclipse, desses eclipses, 2 semanas antes. E ele perdura durante 6 meses, ou seja, aquilo que foi startado dentro de um momento de eclipse, ele continua atuando e agindo nas nossas vidas durante um ciclo de 6 meses, de um eclipse ao outro. Todo esse processo, ele constrói uma realidade onde as questões que emergiram possam ser vistas de uma nova maneira. Ele chama para esse renorteamento, esse redirecionamento nas nossas vidas, para que possamos agir com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, de forma mais madura, olhando para os traumas, olhando para as nossas inseguranças, olhando para aqueles locais onde a gente não se sente confortável em habitar o nosso próprio corpo. Câncer rege a nossa casa, o nosso lar. Então é um momento onde questões relativas à casa, ao lar, à família e também à sua casa interior, como você se sente com você mesmo, estão em voga, né? É um momento para a gente olhar para isso e observar o que falta para conquistar esse senso afetivo para conosco mesmo. Como que a gente pode aprender a ser pai e mãe de si mesmo, a dar os limites, a se amar, a se acolher, a cuidar, a se proteger. Câncer, ele rege a forma como nós nos alimentamos, como nós colocamos, ingerimos o alimento. A gente tem se alimentado de coisas boas, nós temos nos alimentado de informações, de alimentos até mesmo, de relações que nos nutram, ou as relações elas têm sido nocivas e muitas vezes dificultosas na nossa vida. Todas essas questões, esses assuntos estão no campo do eclipse, né? Num nível mais coletivo,
Questões relativas a bens imobiliários, a compras de terrenos, apartamentos, também estão sob a influência e o impacto desse trânsito astrológico. Então pode ser que a gente viva verdadeiros movimentos repentinos que a gente às vezes não estava esperando com relação a isso, né? Ou imóveis que se valorizaram demais ou se desvalorizaram, perdas nesse campo, ou ganhos nesse campo. Eles são muito imprevisíveis, momentos de eclipse eles são bastante imprevisíveis. Então, geralmente, é importante com que as pessoas elas sintam e façam escolhas muito conscientes nesses períodos, né? Principalmente nesse mês de junho, hoje, além do eclipse, dos eclipses, que nós tivemos um no começo do mês, é um mês onde temos também muitos planetas retrógrados, então a atenção ela realmente está redobrada nesse mês. A gente precisa prestar bastante atenção e fazer escolhas e tomar atitudes muito conscientes. Bom, pessoal, um outro ponto, os eclipses eles trazem um prenúncio de algumas dificuldades. E quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de etnias, nacionalidades, num nível mais coletivo. Então, essas questões também vêm à tona para serem trabalhadas, para serem observadas e redirecionadas. Bom, pessoal, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, me mandem uma mensagem, comentem aqui nos comentários ou perguntem nas caixinhas lá nos stories. Namastê!